Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estética e Ciência em Foco. Hoje nós vamos falar de um tema totalmente em alta: o uso das canetas emagrecedoras. Mitos, verdades, hábitos alimentares que podem complementar você. E o nosso convidado mais que especial de hoje, nutricionista, André Teles. Seja muito bem-vindo. E, gente, eu vou começar o nosso podcast chamando a sua atenção. Eu sei que a gente vai falar sobre o uso das canetas emagrecedoras, mas ele é mais do que um nutricionista. Ele realmente vai mostrar o case dele de sucesso. Ex-obeso, não usou nenhuma caneta emagrecedora e, atualmente, ele fala sobre os hábitos alimentares para você que deseja emagrecer com qualidade de vida e saúde. Fale aí um pouquinho de como foi aí a sua estratégia para perder esse peso, ex-obeso. A gente vai já mostrar para vocês aí como ele era nos 20 anos de idade, só para vocês verem. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, doutora Rosiane. É um prazer estar aqui, especialmente falando de temas que são tão relevantes, tanto ao público geral, como até para a minha vida mesmo. Além de eu, como nutricionista, trabalhar emagrecimento, alimentação saudável, a busca pela saúde, a estética dos sonhos, eu vivi isso, né? Eu não só vivi, como eu vivo isso. Eu até gosto de brincar, dizendo que muita gente pergunta, né, André, quantos quilos tu perdeu? Isso, cara, incontável, milhares de quilos, porque eu não paro de perder quilos, né? Cada paciente meu que evolui, eu estou evoluindo junto, porque de fato eu vivo essa dinâmica e é uma coisa que eu faço questão de poder estar em momentos como esse, conversando a respeito. Meu emagrecimento foi assim, eu sempre fui uma criança que gostava de comer, então minha mãe disse que eu nunca tive fasti, né? Eu sempre gostei de comer. Nunca precisou tomar remédio. Nunca, jamais. E eu morava no interior, eu sou de Piripiri, e quando eu passei no vestibular, eu vim morar em Teresina. E aí minha vida mudou muito, né? Morando sozinho, conheci os amigos, comecei a consumir bebida alcoólica ali na universidade, as famosas caloradas. E aí, com essa mudança, eu tive um ganho de peso muito forte. E eu era estudante de nutrição, então uma coisa não estava muito bem encaixada aí, né? E na metade do curso eu pensei, cara, já chega, acho que tá demais. Cheguei aos 110 quilos, né, nessa época da vida. Isso aqui pouca gente sabe, tá? Cheguei a desistir do curso, cheguei a desistir da minha formação, porque eu não tava vendo muito sentido naquilo. E com 3 semanas sem ir para as aulas, eu decidi voltar. Na verdade, minhas amigas ligaram para minha mãe e denunciaram, né? André, dona Liana, tá indo pra faculdade. Obriga o André para vir para aula, que ele tem que terminar o curso, tem que se formar. E naquele momento me bateu o estralo. Antes de eu vir para Teresina, eu sempre gostei de jogar futebol, fazer educação física. Eu gostava de esporte, eu gosto de acompanhar e assistir esportes. Mas, pelas razões do momento, eu não conseguia praticar nada. Uhum. E aí foi quando eu decidi, vou voltar para o meu curso. Foi exatamente quando surgiu na grade curricular a disciplina de nutrição esportiva. Me apaixonei novamente, reacendeu aquele interesse, me matriculei na academia, mesmo na força do ódio. E foi quando comecei o meu processo. E aí eu passei, a partir daí, a estudar nutrição esportiva, emagrecimento, suplementação, tudo que rege ali, né, a alimentação saudável, focada nisso, focada no emagrecimento, na perda de gordura, e comecei a trabalhar isso em mim. Daí começou o meu processo de emagrecimento até chegar, né, no físico, na saúde e no corpo de hoje, que a maioria das pessoas conhece. Sim. E aí esse processo foi muito demorado? Como que você coloca, né? Até para você explicar para os seus pacientes, né? Os processos de emagrecimento, eles são lentos, são rápidos, lógico, depende de cada, né? De cada metabolismo, de cada corpo, mas o seu processo foi rápido? Como é que você consegue distinguir esse processo? Perfeito. Pergunta excelente, Rosiane, porque quando a gente fala de processo de emagrecimento, a realidade é que, a depender da metodologia que você usa, a depender da estratégia nutricional, a depender de quem lhe acompanha em consultório, a gente consegue ter padrões de emagrecimento saudáveis, Sim. tanto rápidos como mais lentos. Então, eu gosto de dizer que o emagrecimento é uma andança e você precisa de um ritmo, e quem dá o ritmo do emagrecimento é você. É o próprio paciente. A minha obrigação e a minha função enquanto profissional é conseguir encaixar a música correta no seu ritmo, a dieta correta no seu ritmo, e esse emagrecimento ele tem que ser fluido, e ele vai fluir dentro desse ritmo. Tem pessoas que são mais arrojadas, querem uma dieta mais restrita, um padrão um pouco mais agressivo e vão perder peso mais rápido. Tem pessoas que precisam de um padrão mais flexível, mais confortável e vão perder peso no seu tempo, sem grandes pressas. As duas maneiras dá para trabalhar. O meu emagrecimento em si,
quando você olha a foto e você... André, perdeu quantos quilos? Eu perdi 25 quilos em 10 meses. Então, quando você diz, perdeu 25 quilos, ah, caramba, é muito peso. É, concordo. Mas quando você dilui em 10 meses, você vai ver que no final das contas é uma média de 2,5 kg por mês. Não é nada inalcançável, não é tão pouco. Mas se você parar para pensar, pô, se eu perder 2,5 kg por mês, é legal? É legal, é tangível. E é isso que a gente tenta trabalhar em consultório. Encontrar qual é o padrão de emagrecimento que vai encaixar melhor para cada paciente, para poder levar, né, o melhor acompanhamento possível em cada cenário. Sim. E vamos lá para o nosso foco. As tão famosas canetas emagrecedoras. Vamos falar logo o nome, né? Monjaro, que é o hater do momento. Começou a Ozempic, agora não é mais Ozempic, que é a semaglutida. Agora é o Monjaro mesmo. O que é que você acha? Você recebe muitos pacientes que desejam somar, casar, vamos dizer assim. Também a alimentação, ou você vê que ainda tem muito essa dificuldade das pessoas entenderem que é um processo e que tem que ser somado? Como é que você entende esse momento atual? Perfeito. Pergunta excelente. E a minha resposta ela pode chamar a atenção de algumas pessoas, porque ao tempo que muita gente acha que é errado, acha que, rapaz, é perigoso, que não pode, cara, Monjaro é simplesmente o melhor medicamento para o tratamento da obesidade, para a perda de peso que existe no planeta, até o momento. Então, o grande problema é como as pessoas encaram esse processo. O medicamento ele é um facilitador, ele contribui, ele ajuda, mas ele não resolve sozinho. Então, a gente começa a ver problemas quando as pessoas compram de locais que não tem procedência, porque tem muita gente trazendo contrabandeado do Brasil. Lugar. Exatamente. E aí, se você compra de um local que não tem procedência, você está sob um risco enorme, porque você não sabe exatamente o que tem lá dentro. Um grande problema é quando a pessoa não pensa que ela precisa mudar os hábitos alimentares dela e ela vai simplesmente fazer uso da canetinha e acha que aquilo vai resolver, ela vai emagrecer. Aqui você se coloca numa circunstância extremamente perigosa do ponto de vista estético, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, porque como que deve ser o cenário? Quando que o Monjaro entra ajudando e contribuindo demais? Quando você está focada em aprender a se alimentar, a mudar seu comportamento, a entender e ter em mãos estratégias nutricionais que favoreçam com que você consiga ser mais saudável e melhorar seus hábitos, e o Monjaro entra como um coadjuvante desse processo, como um facilitador, como um plus no processo para facilitar a tua vida literalmente. Quando esse casamento acontece, você tem o melhor padrão de resultado possível. No meu consultório eu posso dividir duas classes de pacientes. A galera que já vinha em acompanhamento nutricional, tentando emagrecer, fazendo um esforço, mas ainda com resultados aquém do que a gente gostaria, perdendo 1 quilo no mês, sofrendo pra caramba, não conseguindo emagrecer, mas que já está tentando, que já está fazendo exercício, que já está entendendo o que é que é... Tem a consciência, tem uma escolha mais saudável. Quando o Monjaro encaixa nesse padrão, a gente tem a tendência de um resultado maravilhoso. E tem aquelas pessoas que simplesmente compraram de qualquer lugar, de qualquer jeito, sem necessariamente uma prescrição médica, sem um acompanhamento, e estão só tomando e fazendo uma refeição por dia, por exemplo. Aqui vai dar ruim, entendeu? Por quê? A própria característica do emagrecimento vai ser péssima, muita massa magra, muita flacidez, quedas de imunidade, perda de eficiência de energia para o dia a dia mesmo e para os exercícios, e um grande risco de efeito sanfona pós-uso do medicamento. Então, vamos ter bastante problemas nesse cenário. Ou seja, a questão não é o medicamento, é como ele é compreendido. Eu gosto de falar que a batalha contra o peso, a batalha, né, contra o emagrecimento, ela tem que ser lutada. Então, você como paciente, as pessoas que querem emagrecer, você não tem como escapar. Você precisa, a batalha é sua, você precisa lutar. A diferença é que, sem os medicamentos de perda de peso, você está lutando essa batalha despida. É você contra tudo. O Monjaro, eu gosto de dizer que ele é uma espécie de uma armadura. Você precisa lutar a batalha, só que agora você está com a melhor armadura possível. Uma ajuda. Então você tem uma ajuda que é muito positiva quando bem orientado, quando bem entendido esse processo. Sim, sim, com certeza. E eu, né, você falando essa questão de uso indiscriminado, vamos dizer assim, né? O que a gente observa muito, eu no consultório estou observando demais. Tanto pacientes que estão comprando de qualquer lugar,
E aqui, né, eu trabalho com estética, então a gente está vendo muitas clínicas oferecendo com profissionais não capacitados de entender, de pedir para o paciente fazer exames específicos para saber se realmente ele tem aquela indicação, para passar a dosagem correta. Então, o que é que a gente está vendo? Uso indiscriminado, né, da caneta, porque tem aquela coisa da facilidade. Eu quero algo fácil. Eu vou para um casamento, quero entrar no vestido, eu vou tomar um Monjaro 15 dias antes para eu perder 2 quilos e entrar no vestido. Então, eu estou vendo muito isso no consultório, tá? E aí vem aquelas questões do risco mesmo, né? Do risco do paciente passar mal, do risco do paciente não conseguir. Eu recebo pacientes, para você ter ideia, no consultório, que ele não tem ânimo e disposição para nada. Nem para trabalhar, nem Né? para nada. Aquela moleza, aquela fraqueza, não consegue fazer atividade física, indisposto completamente, provável que seja uma dosagem de forma errada ou excessiva, ou que não esteja complementando com a alimentação de forma correta, porque o que eu escuto muito também, hoje eu não comi nada, eu tomei um Monjaro, me saciou completamente até água, já escutei isso, tá? Até água eu não consigo beber. Né? Então, gente, cuidado, né, com as formas de aplicação, a forma que você está aplicando, a procedência do que você está usando, né? Entendam que é saúde, emagrecimento, obesidade, né, é uma doença. A gente sabe que é uma patologia, né? Até a Organização Mundial de Saúde já colocou, Sim, tem até né, CID. exatamente, como patologia. Então, você está se tratando, você está fazendo um tratamento. Então, entenda que é um tratamento que precisa dos profissionais adequados, tá? Até dizendo aqui, eu recebo N mensagens de pessoas que trazem de fora, de empresas que estão vendendo, mas eu digo muito para as minhas pacientes, eu, Roseane, como fisioterapeuta, não aplico. Tá? Não aplico. Eu faço os procedimentos que podem aliar dentro da clínica, a redução de gordura localizada, para quem está perdendo peso e tem vontade de perder um pouco mais na região do abdômen, lipedema, que também serve como tratamento para lipedema, Monjaro, mas que deseja estar melhorando um pouco mais, a gente faz esses tratamentos com tecnologias, enfim. Mas eu, Roseane, não aplico. Independente do paciente querer, de estar tendo uma procura alta, eu sempre digo assim, algumas coisas não vale a pena nós profissionais passarmos, né? Porque pode ter N riscos, acontecer qualquer coisa com o paciente, a gente não saber o que realmente aconteceu, né? Então fica aí esse alerta, gente. Procure profissionais capacitados para você fazer o tratamento da forma correta, tá? De Monjaro, uma caneta que veio aí super em alta, vamos dizer, mas tem aquela questão, né? Sempre algo que está em alta usam para o bem, mas usam para o mal, né, doutor André? Perfeitamente. A recomendação que eu faço no consultório é o seguinte, para você entender um pouco a logística lá da gente. Eu tenho um médico na minha equipe. Por quê? Porque como existe a demanda e existe muita gente querendo tomar, eu trouxe um médico que trabalha dentro da minha metodologia, então a gente tem um arsenal, digamos assim, parecido metodologicamente falando para tratar esses pacientes, tanto que dentro desse pacotezinho, como é que a gente faz? O médico atende o paciente, eu atendo também, a gente cria um grupo do WhatsApp, eu, o médico e o paciente, exatamente para fazer todo o suporte de dosagens, quando que evolui essa dose, possíveis efeitos colaterais e fazer o ajuste nutricional em cima disso. E aí muitos pacientes, pela praticidade, perguntam, André, tu vende? Eu, não tem nem perigo. Não vendo e já lhe digo que você não deve comprar em nenhum lugar que não seja uma farmácia credenciada. Então, tá aqui, o médico fez a requisição e prescreveu, vá na farmácia credenciada e compre lá. Não compre de dose separada, não compre da internet, não compre de alguém que está postando no Instagram, que hoje só o que tem, porque não dá para saber. Não dá para saber. Às vezes, não é nem a pessoa que está vendendo, às vezes ela nem tem a má intenção, mas ela já pegou de um fornecedor que não sabe realmente o que é que está adulterado, que não sabe o que é que tem lá dentro, então não dá para brincar com isso, porque, como você bem falou, é saúde e, gente, não brinquem, tá? Se for para fazer uso, façam uso da forma correta. Procurem um médico, façam um acompanhamento nutricional, compre de um lugar credenciado e aí procurem um acompanhamento nutricional. Dessa forma tem tudo para dar certo. Pode ser um grande fator que contribui para o seu resultado, para a sua evolução, mas fora desse cenário, você começa a entrar em riscos desnecessários e que podem ser bem graves, inclusive. Com certeza, né? Porque tem os riscos de pancreatite, diversas patologias, né, que a gente já sabe aí. E aí, voltando para a área alimentar associada ao Monjaro.
Tem alguma diferença nas formas das, vamos dizer assim, dietas, metodologias que você trabalha? Por exemplo, né, gente, eu até falei, eu sou paciente do Dr. André, faço acompanhamento com ele, não tomo caneta, tá? Faço acompanhamento com o André, tá? E desde o início do ano, temos a evolução muito boa, graças a Deus, mas só alimentar e atividade física, lógico, mas essas nivelamentos de acompanhamento alimentar, é diferente você acompanhar um paciente, por exemplo, que não faz uso de algum tipo de medicamento que auxilie, um paciente que faz uso, tem alguma diferença? Tem bastante diferença. As principais diferenças são as seguintes. Um paciente que não faz uso do medicamento, ele vai ter mais fome, ele vai ter mais vontade de comer bobagem, ele vai ter provavelmente um comer compulsivo e um comer social. Que é o comer social é aquele momento, pede uma pizza com a família, vai na festa, vai no aniversário, vai no restaurante. Então, a dieta do paciente sem uso dos medicamentos, ela é uma dieta que ela tem um pouco mais de calorias, porque a gente não consegue jogar um déficit calórico, a gente não consegue fazer uma restrição de calorias muito forte, porque essa pessoa vai ter mais fome, vai ter mais vontade de sair da dieta por conta dessa fome exacerbada, então a gente tem um controle calórico mais razoável, a dieta tem mais calorias para o indivíduo que não toma medicamento. Quando o Mounjaro entra em ação, o que acontece na prática é que essa pessoa praticamente não tem fome nenhuma. Então, essa dieta, caracteristicamente, passa a ter menos refeições e as refeições passam a ser menores em termos de volume e quantidade. Eu vou dar um exemplo. Um paciente sem Mounjaro, num dia comum de pizza, dependendo da pessoa, claro, vai comer ali 3, 4 fatias. Vamos colocar assim, um homem, por exemplo, e algumas mulheres também. Minha esposa come 4 fatias de pizza, tá? Só para fazer o disclaimer aí para ela. Né? Pizza grande lá em casa, ela divide no meio para mim e para ela. É 4 fatias para cada, não deixa eu comer mais não. Enfim. Eita, André. E enquanto uma pessoa normal vai comer ali, né, 3, 4 fatias, um paciente sobre uso do Mounjaro, normalmente ele vai conseguir comer uma, às vezes meia fatia, porque realmente ele quase que veta esse apetite. Então o padrão de saciedade é muito grande. Tem pessoas também que fazem quase nenhuma refeição, faz uma refeição no dia porque fica muito cheio. E aí o ajuste nutricional é conseguir garantir pelo menos os nutrientes mínimos, os nutrientes básicos, para que a gente não tenha queda de imunidade, para que a gente não tenha perda de massa magra, para que a gente consiga manter níveis mínimos de energia para a pessoa conseguir trabalhar, treinar, fazer o seu exercício. Então, esse é o foco principal da dieta, né? A diferença e o foco principal da dieta para um paciente monjarizado. Uma outra característica interessante, Rosiane, que eu uso uma nomenclatura, que é até uma nomenclatura própria, assim, não é algo que eu vi, é uma coisa que eu brinco lá com os pacientes. A gente chama que a dieta do paciente monjarizado é a dieta geleia. Por quê? Porque ela não tem estrutura. Ela não tem essa estrutura normal que uma dieta convencional tem. Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar. Porque normalmente o paciente não consegue comer tudo isso. Então, dentro de um cenário, normalmente é uma dieta que eu gosto de fazer a prescrição para 2 ou 3 refeições e que não necessariamente seguem essa logística de café da manhã, almoço e janta. Porque como o paciente come muito pouco, ele muitas vezes na hora do almoço ele não está afim de comer comida. Ele está afim de comer uma coisa que para ele é mais gostosa, uma coisa mais diferente. Então a gente pode rodar o tipo de refeição, não necessariamente seguindo essa linha mais clássica, né, mais cultural que a gente se alimenta, mas tentando sempre garantir os nutrientes adequados para tirar o máximo proveito do medicamento, fazer esse paciente perder mais peso, desinflamar mais rápido, evoluir realmente metabolicamente e garantir nutrientes mínimos para aquelas questões que eu já trouxe de imunidade, energia, disposição, massa magra, que são os principais pontos. Uhum. E essa questão dos nutracêuticos? Você gosta de associar? Você é adepto? Você não é adepto, você passa não somente por Mounjaro, de uma forma em geral, dentro da sua prescrição como nutricionista. Porque a gente vê aí N coisas, né, nas redes sociais. É uma medicação que tira o apetite do doce, outra que tira da pizza, outra que tira do arroz. Tem as que tiram seu dinheiro do bolso, tem vários. Tem fluidos, tem líquidos, tem cápsula, tem de todo jeito. Pó, tem de todo jeito. Você é a favor de passar algo assim, porque até pelo que eu vejo mesmo, né, e você também tá complementando aqui, são pacientes que não vão comer
a mesma quantidade do que a gente necessita, o que o nosso corpo precisa, na verdade. Então, eu acredito que tem que fazer aqueles ajustezinhos, né? Tanto a área, o médico, passar suplementações mais específicas de acordo com o paciente, mas você gosta também, dentro da sua dieta, de fazer esse equilíbrio, ou você acha que só a parte mesmo, ajuste alimentar já faz toda a diferença? Perfeito. Rosiane, eu gosto da ciência. Então, a opinião não é uma opinião pessoal minha, se eu gosto, se eu não gosto. Então, o que é que a gente faz na prática em consultório? Porque quando você pensa no ramo de suplementação, e aí entra nutracêuticos, fitoterápicos, manipulados e afins. Então, quando você pensa no rol de suplementação, você entende que é uma classe enorme. Então, dentro da classe de suplementação, tem coisas que são legais, tops, que funcionam, que são necessárias, e tem coisas que não funcionam, que é propaganda enganosa, que é só balela para vender, enfim. Então, dentro da minha característica de acompanhamento, eu viso muito prescrever só aquilo que de fato faz sentido e entra dentro da necessidade daquele momento de cada paciente. Então, vai ter paciente que eu não vou prescrever nada de suplementação. Por quê? Porque eu entendo que consegui ajustar tudo, conseguir preencher todas as lacunas nutricionais com a parte alimentar, com a dieta prescrita. Já vão ter pacientes que essa pessoa aqui ela já tem mais dificuldade, ela já não gosta de alimento XY, já não come fruta, já não come verdura, já vai faltar fibras. Então, a depender da característica do paciente, vai entrar alguma suplementação sim, se houver a necessidade. O que normalmente eu vejo a nível de mercado que é bom vocês ficarem atentos, o público ficar atento. Se você sai de um médico, de um nutricionista, de um profissional de saúde, com uma prescrição de suplementação enorme, cara, já desconfia, porque tá muito errado. Que dieta ruim é essa que tu precisa complementar uma lista enorme de coisas? Então é porque a prescrição nutricional tá horrível, no mínimo, entendeu? Para dizer assim. Então, suplemento, o nome já está falando, ele é um complemento. Então, a gente consegue atingir grande parte das necessidades nutricionais via alimentar e um ou outro detalhe a gente vai ajustar através da suplementação. Isso eu faço demais. E aí, como eu disse, é uma questão bem individual. Vai ter pacientes que eu consigo suprir tudo só com alimento, vai ter pacientes que vai precisar de uma suplementação, mas assim, na minha conduta, dentro da forma que eu prescrevo, nunca um paciente meu vai sair do meu consultório com uma lista de suplementação gigantesca. A gente vai ter ali 1, 2 itens, bom, 3 é raro, porque eu consigo ajustar toda a parte nutricional para poder garantir os nutrientes adequados. E já que você puxou aí esse gancho, né, de questões de internet que a gente vê, antes das canetas emagrecedoras, não sei se você vai recordar, mas tinha N tipos de dietas, né? Dieta da lua, jejum intermitente, dieta de todo jeito. Ainda o pessoal tem. começava a fazer, né? Eu vou para um casamento, Sim. vou ficar 5 dias sem comer, vou comer só maçã, vou comer só uva. Ixi, eu tive pacientes na clínica que chegava passando mal porque estava fazendo dieta X da internet, que era num dia para tomar, olha só, tomar café, exclusivamente café e comer maçã. Eu conheço, é o dia da maçã. É famoso, é o Apple Day. Eu tenho tanta raiva desse dia da maçã, você não imagina. E o que é que você acha, né? Já dando a sua opinião dessas dietas, o que foi que você viu aí? Porque foi uma explosão, ainda bem que reduziu um pouquinho, né? Mas teve aí muito tipos de dieta e era digital influência, ensinando, tome isso, coloque limão não sei aonde, que aí você vai perder a fome. Era tanta coisa que a gente via. Você recebeu muito paciente assim? Você recebe Toda muita hora. mensagem de pacientes que acreditam que essas dietas são as melhores? Me diga aí. Todo dia. O nosso trabalho hoje dentro de um consultório de nutrição, Rosiane, ele é muito mais do que prescrever uma dieta. Às vezes eu gasto mais tempo e mais saliva com o paciente, desmistificando, reprogramando mentalmente aquela pessoa, elucidando conceitos que ela chegou a mim com conceitos completamente deturpados por esse tipo de narrativa, do que às vezes prescrever a dieta em si. Então é extremamente comum. E aí, mais uma vez, muito semelhante ao papo que a gente estava tendo sobre a suplementação, quando a gente pensa em tipos de dietas, também é uma classe enorme e você vai ter algumas que são legais e que têm aplicabilidade clínica e que eu prescrevo no consultório, e aí vai ter também tipos que são terríveis, absurdos e, pelo amor de Deus, não faz sentido. Então, vou dar um exemplo. Jejum intermitente. É uma estratégia legal. Ela não é uma estratégia superior a uma dieta sem jejum.
ela é uma estratégia legal para algumas pessoas que se dão bem ao fazer jejum. Então, pode ser encaixado dentro de uma realidade. Como que a gente sabe, André, e aí, jejum é para mim ou não é? Aí é a partir de avaliação, a gente conversando, eu entendendo toda a logística, entendendo as suas características comportamentais e metabólicas e identificando se é caso de fazer um jejum intermitente ou não. Mas, por exemplo, o dia da maçã. Essa não tem justificativa nenhuma no mundo. É terrível, é péssima. Outra muito ruim, dieta carnívora. É muito ruim. É muito ruim. Tecnicamente falando, prejudica mais do que ajuda. Parecem interessantes porque elas geram uma perda de peso aguda ali. Os primeiros dias você realmente perde muito peso. Mas, gente, não faz sentido nenhum. Uma coisa que eu queria chamar a atenção do público era que o seguinte: vocês precisam entender que, pensa comigo, se a gente está falando de alimentação saudável, enquanto você for vivo, você vai comer, né? Não? Você vai precisar se alimentar. Então, qual o sentido você fazer uma estratégia nutricional que você vai suportar ou conseguir fazer por um dia, 2 dias, uma semana? E depois desse processo? Como é que vai ser o resto da tua vida? Porque não adianta, o nosso corpo é um espelho, ele reflete exatamente o que a gente faz como hábito. Então, se você se coloca num padrão alimentar extremamente restrito, que você está vendo que aquilo não faz sentido, que você está vendo que aquilo não vai conseguir perdurar por muito tempo, que você está sofrendo absurdo para fazer ali naquele dia. Depois, quando você voltar ao padrão comportamental de antes dessa dieta mais restrita, o peso vai voltar inteiro. E, na verdade, vai voltar pior, porque metabolicamente você passou por um processo que não é interessante. Quando a gente perde muito peso, a gente perde gordura e perde massa magra, mas quando a gente ganha o peso de novo, a gente só perde gordura. Então, ao final de cada ciclo de efeito sanfona, você está sempre pior, em termos de flacidez, em termos de metabolismo, porque a proporção gordura-músculo sempre piora. Então, perdeu gordura e perdeu músculo, quando ganha de novo, só ganha gordura. Então, fiquem bem atentos, porque é isso. E aí, vamos voltar aqui de uma coisa, né, que eu trabalho e queria escutar a sua opinião. O que é que você acha da associação dentro, vamos dizer assim, o paciente está tomando Mounjaro, está perdendo peso, mas tem gordura localizada na região do abdômen, né? E chega lá para o nosso consultório e nós vamos trabalhar a aplicação de enzimas, né? Vamos trabalhar criolipólise muitas vezes, vamos associar com tecnologias que a gente associa. Você acha legal, indica para os seus pacientes ou você acredita que não? Eu acho maravilhoso quando bem orientado e quando bem feito. E aí entra muito naquela discussão que a gente estava no início do nosso podcast, falando do Mounjaro. É muito semelhante. Então, quando que eu acredito que não funciona? Quando o paciente não faz dieta, não treina que preste, só tá lá achando que o procedimento estético vai resolver por si só. Não vai, galera. Aí você vai, sinto muito, você vai gastar seu dinheiro e vai ter um resultado imediato e um mês depois vai ter voltado tudo. Agora, quando o paciente já está dentro de um processo, já está comendo mais saudável, já perdeu seus bons quilos, já está fazendo exercício físico, já desinflamou bastante o corpo, o metabolismo, e aí sempre fica aquela flacidez a mais, aquela gordurinha que está mais difícil de sair, aquela gordurinha que você já emagreceu grande parte do corpo, mas ainda tem no abdômen inferior, no braço, nas costas, e aí você ataca via procedimentos estéticos essas regiões específicas, aí é lindo, é um resultado maravilhoso, porque o procedimento estético ele entra como um fator também que acelera e contribui com a base principal. A base principal sempre vai ser alimentação saudável e exercício, não tem para onde correr. E aí quando você faz essa associação desses componentes, é o melhor resultado possível. Então, quando eu tenho um paciente que vem nesse histórico, o paciente já emagreceu bem, já perdeu um bom peso e tá, André, essa gordurinha aqui não tá saindo, tá me incomodando, eu procura a doutora Rosiane, vai atrás de que eu acredito que um procedimento estético nesse sentido e nesse cenário vai ser maravilhoso e vai contribuir demais. A gente recebe muito, né, no consultório, tanto essas questões da gordura localizada em si, região do abdômen que eu citei é uma das queixas principais, né, principalmente a tão famosa pochete, que incomoda não só mulheres, mas homens também, e lipedema, Eu tenho né? culote, viu, doutor? Do meu emagrecimento ficou aqui um culotezinho. Vamos fazer procedimento Vamos estético para reduzir aqui também. E lipedema, que a gente está tendo, eu estou vendo bastante resultados bem significativos de pacientes que estão fazendo uso de Mounjaro, né? Porque muitas vezes perdeu ali aquela gordura, perdeu peso mesmo, e aí melhora já o lipedema na região dos membros inferiores, pernas, coxas, principalmente em mulheres, e a gente está associando com a parte tecnológica também, que ajuda a reduzir o processo inflamatório, em gordura localizada, e flacidez, a gente está tendo resultados maravilhosos, drenagem linfática, que todo mundo diz, é só uma massagem. Não, vai ativar a circulação local, melhora o sistema linfático, porque
tem a questão de ser deficiente dentro do lipedema também. Então, são associações que eu também, como profissional, que você falou, a importância de ser uma equipe multidisciplinar. Eu também acredito muito nisso. Quando eu trabalho com pacientes que querem só aquele velho milagre, o milagre de amanhã, o milagre de entrar no biquíni, o milagre do Réveillon, o milagre do Carnaval, que a gente recebe pacientes assim, né, dos milagres. Mas é aquele paciente que vai ter aquele resultado ali, mas ele não consegue manter, né? Passou aquele período, ele volta a fazer tudo de novo. E eu acredito muito que tudo tem que ter a consciência do paciente. Nós somos profissionais, vamos ajudar o paciente, mas ele também tem que se ajudar. Ajudar continuando a fazer a dieta que você passa, fazendo os procedimentos que eu realizo, a ir no médico para tomar Monjaro se tiver necessidade, a fazer atividade física, que nos 2 casos aqui vai necessitar, tanto a gente que faz procedimento estético, nossa equipe, como você também, na questão, né, do equilíbrio alimentar. Então, é uma cadeia. Nada funciona sozinho, né? É o aliado. E é isso. Eu acho que o nosso bate-papo foi bem produtivo, né? Sobre o Monjaro, tiramos dúvidas, falamos sobre dietas mirabolantes, explicamos sobre procedimentos estéticos também. Então, foi um prazer receber você aqui, André, tá? Espero ter contribuído também dentro dos processos de emagrecimento. E, gente, assista aí nosso podcast inteiro, que foi case de sucesso do André, que é ex-obeso, que não tomou Monjaro porque não tinha, né? Mas perdeu aí 25 quilos, atividade física, reequilíbrio alimentar, consciência. Eu sempre digo muito isso, é a consciência mesmo de cada paciente que também ajuda dentro do processo. E aí vai para você também, né? Não busque milagres. Busque resultados e tenha consciência do que você precisa, né? Que para mim é o mais importante. Nós, como profissionais, a gente tem que passar isso para os nossos pacientes também, né, André? Perfeito. Inclusive, até aproveitando o gancho da sua fala, é muito o que a gente faz em consultório. O meu foco principal não é necessariamente prescrever a tua dieta. Claro que você vai receber a dieta e o plano alimentar, tudo. Mas, muito acima disso, a gente vai conversar sobre estratégias mesmo dentro do seu dia a dia, dentro das suas dificuldades, dentro das suas características. Tem pessoas que têm mais dificuldade com doce, tem pessoas que têm mais dificuldade com a cervejinha no final de semana, tem pessoas que têm mais dificuldade com o final de semana, tem pessoas que têm dificuldade todo dia, toda hora, com a vida toda. Então, a gente vai, além de prescrever uma dieta que contemple e que se encaixe nessas questões, encontrar soluções para essas dificuldades, a gente vai muito conversar sobre organização, sobre logística, sobre estratégias que podem facilitar a tua vida. Eu tenho estratégia lá no consultório que eu chamo de Monjaro natural. Eu brinco com alguns pacientes e digo, se você fazer isso aqui, é o Monjaro natural, porque vai tirar a tua fome bastante para essa refeição. Exatamente. Então, esse é um trabalho, não é só necessariamente prescrever uma dieta, mas é gerar essa consciência, muitas vezes reconfigurar alguns conceitos para que a pessoa passe a lidar com a alimentação e com o comportamento alimentar de uma forma completamente diferente do que ela lidou ao longo da vida toda. E por isso que a gente alcança os resultados que a gente alcança, porque a gente trabalha o indivíduo como um todo, né? Não necessariamente só uma dieta que você vai receber e vai ter que fazer lá na sua casa. Exatamente. E é isso, gente. Você gostou aí do nosso podcast, gostou do nosso bate-papo com o Dr. André Teles, nutricionista, especialista em emagrecimento. Então, compartilha, curte o nosso canal, manda para os amigos que estão precisando aí escutar um pouquinho do que nós falamos aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada pela audiência e aguarde que em breve um novo episódio.